Fala fera, ou falem feras, tô de volta mais uma vez, ligado e conectado com Goiás, né galera? Abração a todos vocês internautas, saudações esmeraldinos a todos vocês que sempre colaboram, acessam os vídeos aqui do Fala Fera do André Rodrigues, de coração, muito obrigado. Pessoal, e hoje na preparação do Goiás, pela manhã foi folga e à tarde a bola rolou. Houve treinamento no CT, na preparação do Goiás, do Mancini, com seus atletas visando o jogo da quinta-feira em Belo Horizonte, o compromisso contra a equipe do América Mineiro. E também tivemos entrevistas coletivas hoje no Goiás. E aí, em nome do Júnior Cozinha Brasileira, que é disparado o melhor restaurante por quilo de Goiás, um dos melhores do Brasil. Ele fica pertinho da Praça Boa Ventura, na Vila Nova, gente. Lá tem a melhor marmitex do Brasil. Hiper mega caprichada por apenas R$20. Por apenas R$20 você compra a melhor marmitex do Brasil lá no Júnior Cozinha Brasileira, que é gerenciado pelo grande Alídio, o Fauzi e o Alídio Filho, uma família nota 1000 de esmeraldinos autênticos. E aí, feras, hoje à tarde tivemos coletivas com o diretor de futebol do Goiás, Lucas Andrino, e também com o CEO Luciano Paciello. E aí, uma das minhas perguntas, né, aos dois foi sobre, né, a parcela de culpa de cada um com relação a esse fracasso do Goiás na Série B do Brasileiro. Então, Paciello e Lucas Andrino aqui no Fala Fera. Eu sou responsável por tudo que tem sido feito a partir de 2024. Eu não mudo o que eu falei. Então, ou seja, eu tenho a minha parcela, talvez a minha parcela seja maior, no final das contas, um executivo ou um presidente, como você queira, nomenclatura, na minha visão, ele tem que deixar os profissionais das áreas trabalharem. Então, o Lucas tem a liberdade para trabalhar, tem a autonomia dele, até um certo limite, depois de um certo limite nós conversamos. A Jéssica, que está chegando aqui agora também, nós conversamos por mais de 2-3 horas, expliquei o nosso método de trabalho. Piscininho, Ricardo Chica, todos eles atuam e eu deixo que eles trabalhem da melhor maneira, mas no final das contas a responsabilidade é minha, eu nunca vou fugir da minha responsabilidade. Desde o primeiro dia, quando eu cheguei aqui e que foi falado que efetivamente eu seria o diretor executivo, eu sempre assumi e tenho a minha participação com certeza, e não fujo dela. Agora, que a gente aprende ao longo desse período com uma série de decisões, isso com certeza a gente aprende, mas o futebol é resultado e a gente, a todo instante, seja domingos, quarto domingo, a gente sempre está tentando reverter ou tentando fazer com que a coisa funcione. Seja todo dia, acho que todas as vezes que vocês estão aqui, acho que vocês me veem claramente aqui junto ao clube, junto aos jogadores. Acho que o próprio Mancini, numa das coletivas, mencionou que a gente sempre está próximo. Eu estou quase todo dia aqui. Então, de qualquer maneira, eu estou participando. Então, eu estou atuando e deixo os profissionais trabalharem da melhor possível. E no final do dia, o que é importante é que, em caso de alguma situação que o Lucas precisa, ou a Jéssica, ou o Ricardo Chica, ou o Piscini, que são os diretores das áreas, eles me procuram para uma ou outra apoio, algum aconselhamento, mas tirando isso, eles têm toda a liberdade para poder trabalhar. Bom, boa tarde, André. Acho que a sua pergunta ela é plausível, ela é interessante, porque eu também, assim como o Luciano falou, eu não atribuo a estatuto, a nada disso, até mesmo porque não me compete a isso. Mas eu gostaria de trazer um dado importante, até porque, como eu disse, eu não corro das minhas responsabilidades, assim foi a minha trajetória em São Paulo. 33% desse elenco, hoje, são contratações minhas, tomadas de decisões minhas. 33%, certo? Aí você vai me dizer o seguinte, mas quando você saiu de São Paulo, você já não sabia o que você ia encontrar? Eu sabia, eu olhei, eu fiz todas as consultas, eu analisei, eu conhecia a maioria dos jogadores. E eu sabia que nós teríamos dificuldades. Assim como quando eu cheguei, eu falei para vocês, para todos, né? Então, assim, aquilo que me compete, o Lucas está longe da perfeição. O executivo, Lucas Andrino, está longe da perfeição. E é humilde ao ponto de assumir quando comete alguma coisa, faz alguma contratação e ela não dá o resultado que a gente esperava. Mas eu preciso responder por aquilo que me compete. Então, os números que eu estou trazendo, por exemplo, hoje, de 42 jogadores do elenco, 14 são movimentações minhas, de 42. Então, assim,
existia um outro executivo, que tinha uma outra linha de raciocínio, com um outro treinador, e nós chegamos em abril. Talvez se eu tivesse acertado com o Luciano em janeiro, quando ele me fez o meu primeiro convite, isso talvez não teria acontecido, porque teria sido... Não estou dizendo que ele está certo e eu estou errado, ou que eu estou errado e que ele está certo. Estou dizendo o seguinte, que linha de raciocínio para planejamento no futebol, ela tem que ser uma só. Como que você faz dentro da sua empresa linhas de raciocínio para planejamento? Linhas, no plural. A chance de não dar certo ela é grande. Mas eu não me tiro de responsabilidade. Acho que dentro desses movimentos que nós fizemos, 14, 15 atletas, teve atletas que deram muito certo e tiveram atletas que nós fizemos investimentos importantes e que acabaram não respondendo à altura. Entendeu? Então, assim, o Lucas nunca vai se eximir e atribuir culpa a ninguém. Só que o Lucas responde por aquilo desde a chegada dele. E assim como o Luciano acabou de frisar também. Em relação ao estatuto, ao que aconteceu de mudança, eu vou usar um exemplo. Por exemplo, nos meus últimos 5 anos em São Paulo, no mês de outubro e novembro, eu geralmente tinha de 5 a 10 pré-contratos assinados para o próximo ano. Então você já partia de outubro, novembro do ano anterior de uma espinha dorsal para a montagem do elenco, certo? Isso não foi possível fazer aqui, mas vai ser possível agora. Né? Se porventura todos entenderem assim, né? Então eu venho conversando com o Luciano todos esses dias, conversei com o Mancini, a gente já deu start no planejamento 2025, inclusive conversas com jogadores de Série B que estão se destacando, mas eu realmente precisava do ok para poder partir de um ponto zero a respeito de renovações, a respeito de desligamentos e de novas possíveis contratações. Então você nunca vai ver o Lucas se eximir de nada que ele tenha feito dentro do clube. Muito bem, aí a presença do diretor de futebol do Goiás, Lucas Andrino, e também do CEO Luciano Pociello, aqui no Fala Fera. O Andrino e o Pociello revelaram que o start para o ano que vem já foi dado com relação ao futebol, né, o processo de renovações de contratos e a busca por reforços, né? E um outro ponto que chama a atenção, né? O Andrino colocou isso, tanto ele quanto o Pociello, que são favoráveis à renovação de contrato do Mancini como técnico do Goiás para a próxima temporada. Beleza, galera? 1h30 de coletiva lá no canal do Goiás, tem a coletiva toda na íntegra. É interessante você que é apaixonado pelo Goiás, que ama o Goiás, conferir essa coletiva do início ao fim. Beleza? Grande abraço e até qualquer momento com muito mais Goiás aqui no Fala Fera.